falar em como ganhar dinheiro com SST, coisa boa, né? Claro, a gente cuida bem do nosso colaborador, a gente faz de tudo pela manutenção dessa vida, mas é o foco, né, pessoal? Como ganhar dinheiro em SST? O que nos move, obviamente, somos todos empresários, todos trabalhadores, então a gente tem que ter em mente, sim, como rentabilizar, como ganhar dinheiro em SST. E para isso, eu chamo agora no palco nada mais, nada menos do que a nossa Joelma Calil, uma pessoa maravilhosa, uma mulher à frente, né? CEO do ICESMIT, que vai estar aqui conosco agora nesse momento. Realmente, assim, é só elogios, ela é uma pessoa que eu admiro demais, que eu acompanho demais. Tem mais aí hoje já uma referência com mais de 8 mil alunos e milhões em faturamento. Então, de fato, ela é sensacional. E também convido ao palco agora o Silvio Augusto, nosso gerente comercial do SOC, que está conosco aqui há mais de 10 anos, respira esse ambiente, sabe também como potencializar, como elevar esse SOC, esse cliente que usa SOC, seja um prestador, até um SESMIT, a ganhar dinheiro mesmo. Então, é uma honra estar com vocês aqui. Silvio, o palco é todo seu. Joelma, não preciso nem falar, né? O show que você é, essa mulher maravilhosa. Que honra, que honra. Então, queridos, minhas estrelas, o palco é de vocês. Show, show. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje, ainda mais acompanhado da Joelma. Boa tarde, Joelma. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por esse convite. Hoje, eu estava pensando aqui, né? Acho que é a terceira vez, né, que eu participo do evento do EuSoccer, né? Terceira vez, como palestrante. E aí eu estava aqui refletindo, gente, sobre minha vida antes do SOC e depois do SOC, tá? Então, hoje, eu vou contar para vocês aqui, porque às vezes a gente olha esse tema aí, né? Como ganhar dinheiro com SST, né? E às vezes a gente assusta, né? Porque a gente não está acostumado, e aí eu venho, para quem não conhece da internet, eu venho falando lá 1 milhão, 5 milhões, aí o povo espanta. Só que se a gente fizer uma retrospectiva, Silvio, da primeira vez que eu participei do EuSOC para hoje, graças a Deus e graças a todo esse apoio, esse suporte que eu consegui para prestar serviço com a estrutura do SOC, eu estou num nível que eu jamais imaginaria na minha vida antes, tá? De empreender. Você sabe o que eu ia te falar, Joelma? Obrigada pelo convite, tá? Não, imagina, nós que agradecemos. E dentro do que você está falando, eu ia comentar com você o seguinte, né? O tema da nossa palestra hoje é como ganhar dinheiro com SST. E, pessoal, por que nós chamamos a Joelma para falar desse assunto? Porque na nossa visão aqui como SOC, na minha também, não existe uma pessoa que acelerou mais prestadores de serviço, que acelerou mais empresários de SST, né? Que fez mais empreendedores faturarem, né, quantias milionárias do que você, Joelma. Então, a gente fica muito feliz em trazer você para esse momento. Mas, sem mais delongas, porque o nosso tempo ele urge, né? Eu quero já conectar com o tema de hoje. Então, pessoal, falando sobre o nosso mercado de medicina e segurança hoje, principalmente no que diz respeito à prestação de serviço, né? Eu acho, na minha visão, não acho, mas os números mostram que a área de SST nunca teve tanto potencial de lucro como ela tem hoje. E, por outro lado, ela também nunca exigiu tanta estratégia como ela exige hoje, né? A gente precisa de diferenciação, de diferenciais aí, as consultorias, os prestadores e tudo mais. E aí, se eu fosse fazer uma pergunta aqui, o nosso chat, eu não sei se ele está 100% já, mas se eu fosse perguntar assim, quem sente que trabalha muito com SST, mas cobra menos do que deveria, eu acho que todos levantariam a mão. É unânime a resposta. É unânime. E aí, isso remete para mim a uma coisa, porque se a gente trabalha tanto e a gente ainda cobra menos do que deveria, como a gente faz para virar esse jogo? Como a gente faz para estruturar a máquina de vendas em medicina e segurança da forma correta? Como a gente faz para transformar, de fato, obrigação legal, que é o que a gente vende, né? Resolução de obrigação legal em receita previsível. Então, Joelma, já de início eu quero passar isso para você. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os últimos anos, sobre o contexto do nosso mercado hoje, dos últimos anos e do nosso momento atual, para a gente já
trilhar esse caminho para falar de aumento de faturamento, de aumento de receita e tudo mais? Bora lá, Brasil. É assim, gente, quando eu comecei, eu não sabia de nada, vezes nada, não tinha acesso a nada. Então, eu comecei capinando braquiara, não era nem capim normal, não, aquele capim colonial que a minha mãe fala. E aí, eu comecei do zero, dentro do meu quarto, para quem não me conhece, eu sou engenheira de segurança, eu sou engenheira de produção, sou técnica de segurança, trabalho com segurança do trabalho desde 2005. Comecei lá na Suzano, Baiaçuni, obra amassando barro. Enfim, aí chegou uma época que eu já não queria mais, eu queria empreender, que eu queria ir além, porque às vezes a gente tem problema aí na cabeça, a gente quer coisa demais, enfim, aí você tem que trabalhar para isso. Resumindo, eu entrei no mercado de SST na época da mudança da legislação. E essa linha do tempo tem muito a ver com isso, com o E-Social, que é desde 2014, mas validou em 2018. E aí que está o detalhe. Quando a gente fala em ganhar dinheiro com SST, é para trabalhar muito e cobrar o que deve, né? Porque quando a gente começa, a gente não conhece o mercado, aí às vezes a gente erra. E aí que tá. Se você pegar a linha do tempo do E-Social, lá de 2020, que tornou-se obrigatório, lembra que o governo mandou, todas as empresas, depois voltou atrás, que não ia ter multa, e só em janeiro de 2023 que se tornaria obrigatório com possibilidade de multa, todo mundo lembra disso aqui, né? E nessa época, quem começou lá atrás ganhou muito dinheiro com SST. Inclusive, deve ter gente aqui que faturou mais de 100 mil, mais de 200 mil, mais de 1 milhão, com o envio de eventos de SST para o E-Social, né? Só que ele já começou a rodar desde 2020. Isso mostra que quem chega primeiro quer mais, tá? Essa é a primeira parte da linha do tempo. Por que eu trouxe o E-Social de exemplo? Porque agora a gente tem uma opção aí de um boom que vai vir, a lá tsunami, que é maio de 2026, por conta dos riscos psicossociais, tá? Só que a galera que ganhou dinheiro e os prestadores, as clínicas, as consultorias, que ganhou dinheiro com SST e permaneceu no mercado, foi quem tinha o quê? Ferramenta para se sustentar. Porque lá naquela época eu vendi muito curso de E-Social ensinando, que eu vim com a proposta de simplificar e trazer segurança jurídica para os nossos clientes, enquanto a gente é prestador de serviço de SST. Só que para você fazer isso, você precisa ter por trás conhecimento e ferramenta para fazer isso de forma integrada. Então, lá em 2020, se você tivesse um SOC, por exemplo, se você não usa o SOC, você começou a usar agora, lá em 2020, se você já tivesse o SOC, você já podia vender. Porque o SOC garantia o quê? Que até a obrigatoriedade estava tudo rodando dentro do sistema. E foi um dos pioneiros a fazer isso. O E-Social nem tinha virado, a gente já conseguia simular isso dentro do próprio sistema. Agora é o quê, gente? É o psicossocial. E por que eu estou falando isso? Se você deixar para se preparar para ganhar dinheiro lá em maio, você vai perder a melhor parte, que é agora. O mercado está pagando alto por esse tipo de serviço. Eu não estou falando num monólogo meu, não. Por experiência. Como o Silvio falou, hoje eu já tenho o quê aí? Mais de 1.400 alunos que eu treino na minha mentoria, que eu tenho uma mentoria que se chama Imersão A2E, que eu treino profissionais para empreender com SST mesmo, começando do zero, para faturar 1 milhão, 500 mil ou 5 milhões, porque eu já tenho 2 cases que começou do zero comigo, fez minha mentoria e chegou em 2 milhões. Inclusive, Silvio e o SOC vai estar presente no meu evento presencial, 3ª edição presencial, que eu reúno os maiores prestadores de serviço do Brasil, com maior faturamento, que são alunos da minha imersão A2E, em um encontro presencial que a gente discute o quê? Como alavancar as vendas para o próximo ano, porque empresário que se preza já faz o planejamento de agora. E aí, voltando para o assunto do tema na linha do tempo que o Silvio falou, quando a gente fala de ganhar dinheiro com SST, a gente precisa estar falando de ganhar dinheiro, porque você começa como um sonho, e depois tem que virar um objetivo esse negócio, porque senão você vai ficar vendendo o almoço para pagar a janta. E se você está aqui agora, você é empresário, você é prestador de serviço de SST, e você não pensa de forma estratégica para o seu negócio, vai chegar um concorrente, vai tomar a sua boca. Essa é a verdade. Igual muitas clínicas fecharam em 2023 porque não se atualizou com SST, não tinha software, fazia documento na unha. Hoje em dia não existe prestação de serviço de SST sem sistema, sem software, sem IA, sem CRM, sem tecnologia. Não existe. Sabe por quê? Porque se você for fazer esse tipo de serviço na unha, o custo vai lá em cima e ainda você não consegue entregar. Porque você não consegue gerenciar, gente. O mundo mudou, de lá para cá já mudou. Então, existe, nessa linha do tempo, claramente comprovado que para você ganhar dinheiro com SST, você precisa ter tudo integrado. Tudo. E isso vai te dar diferencial de mercado, Silvão. Isso é muito importante, né, Joelma? A gente vê aí, e pessoal, não sei se vocês já estão com essa prática, mas quem puder, papel e caneta na mão, porque a neurociência diz que a gente esquece 80% do que a gente não anota, né? Então, essas dicas
que a Joelma já está trazendo aqui são muito especiais, então anotem, por favor. Então, Joelma, a gente está falando aí dessa linha do tempo, né? E se eu puder, até um pouquinho atrás, PPP, FAP, E-Social e agora psicossociais. E falando um pouco mais de psicossocial, né? Como você falou, é impossível hoje você fazer uma gestão digna, uma gestão de respeito sem ferramenta, sem software, e é nisso que nós do SOC nos posicionamos, né? Justamente para a gente navegar junto nesse cenário, porque é impossível escalar sem tecnologia. Se você tem 1000 vidas, você quer ir para 3, não dá sem tecnologia. Se você tem 3, você quer ir para 5 e assim por diante. Então, eu falando um pouco mais da gestão desses riscos psicossociais, né? Como que você vê, Joelma, a estruturação dessa venda, né? Então, beleza, nós temos aqui no SOC toda a gestão dos riscos psicossociais, desde o levantamento lá para o PGR, que é a parte de fato legal ali, mas também nós temos várias formas de você levantar esses riscos, com questionários até anonimizados, como o doutor Nicolai já falou, enfim, toda a tecnologia está no SOC. Então, como que eu embrulho isso junto com a minha prestação e entrego valor para o cliente, para eu aumentar a ticket médio, para eu ter mais um produto? Qual que é a abordagem que você tem percebido que dá certo nesse aspecto dos psicossociais para aumentar a receita? Hoje, quem tem SOC não tem dificuldade nenhuma para fazer isso. Não tem, porque já tem toda a estrutura lá dentro, então o seu custo é baixíssimo, já começa por aí. O que a gente fala quando a gente fala em ganhar dinheiro, gente, o que importa no final para você, enquanto dono de negócio, é o que sobra. Não adianta você vender muito se seu custo está lá em cima. Não adianta. Se para entregar, por exemplo, você tem 1000 empresas dentro da sua base, aí você gerencia 10.000 vidas, tá? Você fatura aí 2 milhões e meio no ano, aí mais ou menos com esse número de empresas aí de vidas. 2 milhões e meio no ano. Quanto é seu custo? Porque tem que sobrar para você. A gente tem um negócio porque a gente quer dinheiro, né? Tem que sobrar dinheiro para o bolso. Como que você faz isso de forma manual? Faz, meu filho. Você não precisa de software, você não é obrigado, não. Faz. Só a que custo? Tempo. É aí que está. Você não fica competitivo para o mercado. Você precisa, por exemplo, qual o diferencial do SOC nesse quesito? Joel, mas você também faz. Eu faço, gente, mas eu uso a ferramenta. Tecnologia. Quando você está dentro, que você usa as melhores ferramentas, que você tem acesso ao melhor conhecimento, a melhor estratégia. Obviamente, você vai sair na frente. Não tem que negar isso, não, que aí é hipocrisia, tá? Não tem que negar, não. O ambiente, as ferramentas que você usa, te molda, fato. E aí, qual é o diferencial de ter o SOC? Porque a maioria dos prestadores de serviço do SOC não conhece nem 10% das funcionalidades que estão liberadas de forma gratuita, lá que você gratuita no aspecto de que você contratou, naquele valor você tem acesso a tudo. Mas a maioria não sabe, não conhece, não busca saber utilizar essas ferramentas. Vamos lá, pacote combo que vem de prestador de serviço de SST. É o quê? PGR, PCMSO, LTK, de envio de eventos. Riscos psicossociais está onde? Dentro do PGR. Automaticamente, se o SOC faz PGR, o SOC faz risco psicossocial, gente. Eu já tenho uma aula lá desde maio de 2025 de como gerar o primeiro formulário que o SOC liberou. Foi pioneiro. O SOC que liberou, o primeiro software que liberou no Brasil um formulário para avaliar risco psicossocial dentro do sistema foi o SOC. E aí eu gravei uma aula e botei lá para os meus alunos como que gerava aquele formulário lá dentro. Para quê? Para já vender isso para os clientes. Joelma, mas a lei só vai se tornar obrigatória em 2026. Sim, só vai se tornar obrigatória em 2026 com possibilidade de multas. Isso não impede de você já vender agora. Pelo contrário, é vendendo agora que você vai ganhar dinheiro. Porque agora o valor está alto. Depois de 2026, gente, o preço vai cair. E é aí que está. Quem faz PGR e psicossocial na unha, não vai aguentar sustentar se não tiver ferramenta. Se você não tiver isso mapeado, esse mapeamento lá dentro do seu sistema, você não aguenta, porque o seu custo vai ficar lá em cima e o mercado não vai estar pagando mais aquele valor por causa de oferta e demanda lá. Demanda e procura lá na sua região, entendeu? E aí, se você já tem, por exemplo, uma base de clientes com 1000 empresas, quer ver você faturar aí 1 milhão agora, só com o que eu vou falar aqui? Você tem 500 empresas, vamos botar 500, para você que é pequenininha, e você fala assim, ai meu Deus, eu não tenho isso tudo. 2.000 vidas você tem lá, dentro do seu sistema, do SOC. Vamos botar um menorzinho ainda, 2.000 vidas. 2.000 vidas, se você cobrar aí R$5 por cada avaliação psicossocial, quanto é que dá? R$5. Qual é o custo dessa avaliação dentro do SOC? Para você, adicional? Nenhuma, porque você já tem lá a sua base com 2.000 vidas.
Só que para isso, para fazer esse tipo de venda assim mais intensificada, mais contundente, você precisa dessa gestão integrada, desse sistema integrado, porque você vai lá, você já tem um cliente cadastrado, você já tem todas as informações dele lá. Você só precisa fazer um levantamento com a coisa que já está livre, liberada para você, de forma que você não vai pagar mais nada dentro do sistema, de forma integrada. E o melhor, o SOC possibilita de você editar, trocar, moldar, colocar outra cor, colocar outra capa, possibilita você fazer o que você quiser para ajustar de acordo com o cliente, porque tem cliente que é chato, né? Eu não quero assim, eu quero assim, o SOC consegue. Eu não quero esse modelo de documento, você consegue trocar o modelo de documento. Porque a maioria dos outros softwares não faz isso, não dá essa opção de você editar, ou te possibilita de usar outras ferramentas, junto ali, integrado, com código aberto. Não tem, a maioria não tem isso. É tanto que quando você contrata software aí, que eu já usei outro software, gente, o que acontece? Depois, para você fazer o backup das suas informações, é complicado. Aí eu tenho caso de aluno que teve que entrar na justiça para pegar o backup para mudar, que quis migrar para o SOC, mas não conseguia porque o outro software não liberava as informações. E no SOC não tem isso, o seu banco de dados é seu banco de dados. Você tem segurança nesses dados. Então, quando eu falo de ganhar dinheiro, né, com o SOC hoje, segurança da informação legal. Pouco se fala nisso, né, de segurança dos dados, mas... Quando eu falo ganhar dinheiro com o SOC, isso aí, para quem é prestador, porque a responsabilidade é sua enquanto prestador de serviço. Então, você precisa ter alguém lá atrás, uma ferramenta, um sistema, uma empresa atrás, que te dá segurança nisso, que os dados do seu cliente respeitam a LGPD, está protegido, a hora que precisar buscar está lá, que você não vai perder isso. E aí eu estava falando do meu histórico, da gente falando aqui de ganhar dinheiro com SST. Eu estou falando disso, eu saí de 1 milhão, 5 milhões, hoje já bati 10 milhões, graças a Deus. Envolvendo todas as 5 empresas que eu tenho, estou indo para a 5ª empresa de SST. E aí, mas para isso, eu tive que fazer escolhas e eu tive que usar ferramentas que proporcionam isso. Uma coisa é quando você começa, que você faz ali aquilo no manual, só que depois para você escalar, para você crescer, para você ganhar mais dinheiro, não adianta, gente. Não adianta, você tem que ter sistema, você tem que ter segurança da informação, você tem que ter inteligência artificial, você tem que ter um negócio chamado CRM. Quem não sabe o que é CRM, me desculpa, mas escalar você não vai conseguir, não. Você precisa ter CRM. Faturar 5 milhões, 10 milhões, 1 milhão já começa. Para isso, você já precisa estruturar essas coisas na sua vida. Você tem que ter ali o histórico do seu cliente, o banco de dados daquilo ali, de alguma forma você tem que ter. E aí eu te falo, quanto custa uma ferramenta de CRM no mercado aí? Para você fazer isso? Você sabia que no SOC tem isso? De forma gratuita? Do CRM, para você fazer isso? Gestão financeira, que não tinha antes, há 1 ano atrás, quando eu entrei no SOC, não tinha nem atendimento pelo WhatsApp, era pelo chatzinho, hoje em dia é atendimento de suporte no WhatsApp. É isso que eu estou falando. A palestra de hoje, Silvio, eu estava refletindo aqui antes de começar, eu estava pensando nisso, como eu era antes e como eu estou agora, na condição que eu estou agora. E eu tenho certeza que se eu voltar aqui no próximo EuSOC, gente, eu vou trazer um resultado para vocês, dessa vez, não só o meu, eu vou trazer para vocês 100 milhões de reais faturados com SST, com prova real usando o SOC, que é da base de dados dos meus alunos da mentoria. Porque eu tenho uma mentoria, eu tenho uma parceria com o SOC, que os meus alunos usam todos, 99% usam o SOC, que a gente tem uma parceria. E eu vou mostrar para vocês aqui que 100 milhões eu consigo trazer de faturamento usando a estrutura do SOC. E um detalhe, sem aumentar o custo. Porque aqui eu estou falando, a gente está falando de valores altos, então exige custo envolvido, correto? Na questão do SOC, como que funciona para você que é prestador aí? Esse custo, quem recebe é o SOC. É ele que implementa tudo lá e deixa liberado. Ele não cobra adicional para você usar as ferramentas. Ele não cobra lá pelo atendimento da IA, que ele tem integrado, a CIA. Ele não cobra pela CIPA que você usa, ou pela ficha de EPI online que ele faz lá, pelo leitor biométrico, que hoje em dia toda clínica tem leitor biométrico, não tem jeito. Ele não cobra pela tela de medicina que bota o barulhinho lá, vai para a sala tal. Não. Então, esse custo você não carrega. E isso é escala. É ganhar mais sem aumentar o custo proporcional, porque isso aí não é escala, é crescimento. Eu falo sempre isso, você está crescendo, você não está escalando. Escalar é o que vai acontecer com você agora, nesse exato momento, se você tiver estrutura para vender fatores de riscos psicossociais. Por que eu estou falando de riscos psicossociais?
Porque você tem que vender o que o mercado quer, não o que você deseja. Entendeu? A venda daquilo que você deseja, você precisa fazer um trabalho grande. Aqui não, gente. Aqui a gente vende segurança do trabalho. O que as empresas estão querendo? Princípio social. Elas querem se regularizar para atender a legislação da nova NR1, que é levantar agente indicador de estresse no ambiente de trabalho. Só isso. Ela só quer saber se lá dentro do ambiente de trabalho daquelas empresas tem agente estressor. Como é que faz isso? O SOC te dá pronto. Você vai lá, formata do jeito que você quer fazer. E dispara para o seu cliente por link, por e-mail, até mensagem de WhatsApp, de texto vai, se você quiser mandar pelo SOC lá. Então, tudo isso está integrado, está organizado, está fácil, só que você precisa saber usar, né? Porque o sistema, infelizmente, ele não age sozinho. Você tem que apertar uma tecla, um botão, um comando, né, Silvio? Senão não vai, né? Senão não precisava do humano. Graças a Deus que tem que ser assim, né? É verdade, é verdade. E Joelma, eu acho que o que você disse é muito importante no sentido de, puxa, a gente pode escalar, a gente pode aumentar o ticket médio, isso é importante pensar, mas a gente também tem que ter um foco na redução de custos, senão a nossa margem vai para o espaço, não existe margem. E aí, quando a gente fala de redução de custos, pessoal, eu quero já conectar alguns pontos com vocês aqui. Primeiro ponto, como o Marco comentou lá atrás, você pode zerar o uso. Eu vou falar algo que já é conhecido por muitos, mas muita gente ainda insiste na emissão de papel. E nós temos aqui um conceito hoje que é o SOC digital, já de alguns anos, gente, que fez uma cliente nossa diminuir R$7 mil do custo fixo que ela tinha por mês, entre outras. Então, quanto que é? Quão benéfico seria R$7 mil por mês? No ano, quanto isso representaria na marca no ano, com uma ação do SOC? Então, legal, prestador de serviço, o que a gente quer fazer? Qual que é a nossa trilha do desenvolvimento, do aumento de receita? Olha, eu uso o SOC, eu estou na maior vitrine de negócios do Brasil, que é a rede SOCnet. A Joelma, inclusive, é bem procurada lá em Vitória na empresa dela, né? Da clínica dela estar nessa rede, ela pode dizer isso também. Mas uma vez que você está nessa rede credenciada e te acionam, puxa, como que eu vou fazer a gestão do que eu estou vendendo? Eu faço no Excel ainda, ou eu pago até mais caro num software de CRM? Será que não vale a pena eu analisar o CRM do SOC? E mais do que isso, faço a gestão lá dos meus leads pelo CRM do SOC. Fechei a venda. Eu posso fazer toda a trilha de faturamento, de cobrança, de emissão de notas fiscais e de boletos pelo SOC. Então, toda essa cadeia, ela pode ser feita dentro da nossa plataforma. E aí vai a minha reflexão para você. Você usa tudo isso? Ah, Silvio, mas eu já uso outra plataforma. Beleza. De repente, dependendo do tamanho da tua empresa, você já tem um processo mais definido. Mas, gente, boa parte dos nossos clientes hoje são empreendedores que estão começando, que são, né, vamos colocar que tem um faturamento ali não tão expressivo ainda, mas que são muito importantes. É muito importante que vocês usem o SOC para faturar. Porque eu já vi, gente, tantas empresas, tantos empreendedores sonhadores faturarem muito por utilizar o SOC, por utilizar as estratégias corretas do SOC, né, Joelma? Teus alunos, por exemplo, lá que você tenha toda essa parceria conosco, quantos alunos a gente vê lá no teu evento do final do ano que estão faturando 500 mil, abriram a empresa ontem, estão faturando 1 milhão. Então, gente, o caminho, essa construção fico disponível na maior vitrine de negócios do Brasil, Rede SOCnet. Uso o SOC, o CRM comercial do SOC para fazer a gestão dos meus leads. Gerencio a minha parte financeira pela parte do faturamento do financeiro do SOC. E dentro desse contexto, nós celebramos já muitos resultados, né, Joelma? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Dentro desse contexto, a gente celebrou e a gente vai comprovar dia 21 aqui de novembro. Sexta-feira, né, Silvio, que você vem, né? Sexta-feira. Sexta e sábado, evento presencial aqui, e aí a gente vai reunir os casos de sucesso aí maior, 5 milhões, 3 milhões, enfim. Tem um aí que já está com 7 milhões faturado, né, que é o Mailson lá, saindo na frente, né, começando do zero. E aí a pergunta, né? Tá, Joelma, o que faz uma consultoria de SST ganhar mais dinheiro? O que faz? O que faz? Né? Tipo, tá boa a conversa aqui, mas como é que faz? Primeiro, para ganhar mais dinheiro, você tem que ou arrumar mais clientes,
Ou vender outros produtos para esses clientes que você já tem, né? Ou vender o mesmo produto, entregando mais alguma coisa e fazendo esse cliente indicar você, porque funciona assim também. Tem essa terceira opção que eu não sabia até ano passado, mas ela funciona. E aí, como é que você faz isso na prática? Você precisa aumentar o negócio chamado que o Silvio está falando aí, ticket médio. O que é ticket médio? É assim, quanto que é um PGR, um PCMSO, um LTCAT, o pacote, o combo de consultoria, né? Lá, o ASO, o treinamento, depende da sua estrutura, infraestrutura lá que você tem e do contexto da sua empresa. Quanto custa o pacote, o ticket médio? Ah, R$ 1.500 um PGR para uma empresa de grau de risco 1, que aí às vezes vem um monte de gente aqui que critica, igual eu abri a minha boca grande, né, para criticar antigamente, que eu não sabia de porcaria nenhuma, R$ 300 por um PGR, R$ 400 por um PGR, não entendia bosta nenhuma, mas gostava de opinar. Aí, hoje em dia, que eu entendo agora, eu já faço isso com muito mais volume, o que significa esse ticket médio para o combo? Se você cobra R$ 1.500, R$ 1.500 por um PGR, PCMSO, LTCAT, nossa, só isso? Começaram a crítica aí, Silvio, nos bastidores, quem está ouvindo. Mas calma que eu vou explicar. Envio de evento de SST para uma empresa até 5 funcionários, grau de risco 1. R$ 1.500. Tá muito barato. Não tá. Você só vai falar isso se você não tem um processo montado, se você não tem uma estrutura, se você não tem um software, se você não tem isso gerenciado. A gente só fala isso quando a gente não tem essa estrutura, quando a gente não tem esse conhecimento. Igual eu vou abrir a minha boca grande para falar. Tá prostituído o mercado. Tá isso, tá aquilo. Não faz o negócio cobrando muito barato. Não, gente, é assim, uma empresa de grau de risco 1, eu estou falando aqui pelo meu mercado, mas São Paulo é igual ao Rio, muito parecido, a maioria exceto os extremos, né? O Iapoque e o Ichuí, que é mais extrema, e os preços são diferentes. Fora isso, é isso mesmo. E por que eu falo que não está barato? Não é esse barato todo e você consegue ganhar dinheiro? Porque quando você tem um sistema igual o SOC, você vai lá, faz uma visita técnica numa empresa grau de risco 1, que pode ser um escritório, um consultório, essas coisas assim, que não tem nada. Você não demora 1 hora, meu filho, para fazer uma visita técnica. Você não demora 1 hora. Aí, quando você tem uma IA, uma CIA, para tirar uma foto e ela levantar os riscos, Joelma, mas não pode. Oi, aquilo é um levantamento prévio. A responsabilidade de aprovar é sua. Entendeu? Inteligência artificial é para isso. A responsabilidade de conferir lá se está escrito chat GPT embaixo e colar lá para o seu cliente é sua, pô. Ele está te auxiliando. Então, quando você pega isso aí, uma visita técnica, custou quanto? Se você tem um técnico, você paga quanto de salário para ele? Tirando de São Paulo, que o PIS é o melhorzinho do Brasil, né? Que no Brasil afora é de 3 mil para baixo. Aqui é 2.600, eu acho, aqui no Espírito Santo. São Paulo é 4 pau e pouco, quase 5. Mas geralmente é um ticket aí de 3 mil, um salário de 3, 4 mil reais. Bota aí um super técnico. E aí ele gasta 1 hora dele para ir lá fazer essa visita técnica. Se você usar o SOC de verdade, já faz tudo lá na hora pelo aplicativo no celular. E vai lá, tira foto, filma, já bota o plano de ação naquele checklist de visita, e 1 hora faz. Chegou, aí não precisa ser técnico, porque a mão de obra é cara, pode ser um auxiliar administrativo, que sabe usar o SOC, vai lançar pelo checklist do levantamento preliminar. Já vai sair PGR, PCMSO, LTCAT. Joelma, mas tem que fazer LTCAT? Não tem, mas a gente que tem SOC, que tem sistema, filho, faz tudo, porque não tem custo para nós, entendeu? Aí eu te pergunto, alguém lançou no sistema, gerou, pá. Envio de evento de SST de 5 funcionários, você vai enviar o quê? Carga inicial, que é obrigatório, se a empresa contratou você, e ela não enviou nada, você vai mandar ali um 0901, porque não tem risco, né? E os ASOs que a pessoa vai fazer. A pessoa faz ASO todo ano, de uma grau de risco 1, olhe lá de 2 em 2, é no admissional, periodicamente a cada 2 anos, e na demissão. Aí, quanto tempo você vai fazer isso? E se tiver um acidente? Acontece acidente toda hora, com 5 funcionários? Então, eu te pergunto, quanto tempo de execução desses R$ 1.500 você realmente vai gastar? Mas agora, se você não sabe nem esse cálculo da sua empresa, eu te convido a fazer parte da imersão A2E, que o buraco está profundo aí para o seu lado, para você ganhar dinheiro. Porque você precisa ter essa noção para você escalar, porque a ferramenta você já tem. Você já tem o SOC. É só você jogar lá na esteira. Gente, é esteira de produto, e não adianta, não precisa ter preconceito com isso. Porque às vezes a gente fala, esteira de produto com SST, prevenção. Não, é uma prestação de serviço como qualquer outra. Ela é na esteira, por isso que existe um software, é para facilitar e fazer volume, para você escalar, reduzir custo e te deixar competitivo. Aí a gente volta para o quê? Que você já conhece o seu valor lá, o custo do seu negócio, você precisa aumentar o seu ticket médio.
Se é 1.500, como é que você vai cobrar 1.800 ou 2.000? Sem aumentar seu custo, eu já sei. Eu vou lá no meu formulário do SOC, de psicossocial, fazemos a abordagem, o levantamento dos riscos psicossociais, te entregamos isso aqui. E junto, te entregamos até uma consulta com um psicólogo, previamente agendada, porque você fez uma parceria, tem tudo lá dentro, porque faz pelo telemedicina do SOC, que já tem lá dentro tudo estruturado. Você aumentou seu ticket médio de 1.500 para 1.800 e ainda cobra a consulta do psicólogo, se a pessoa realmente precisar, né? Por que eu estou falando se precisar? Porque primeiro você vai levantar risco psicossocial e não tem nada a ver com consulta com psicólogo. É na ferramenta. Agora, se tiver BO, talvez precise de uma consulta com o psicólogo. Entendeu? E aí tudo isso está estruturado. Então, você conseguiu aumentar seu ticket médio sem aumentar seu custo de execução. Aumentou seu ticket médio. Porque facilmente você consegue aumentar R$500 num contrato desse com o psicossocial, com avaliação de risco psicossocial. E aí, a depender de como você vai oferecer isso, você não aumenta 500, não. Você aumenta mais e ainda aumenta a mensalidade. Porque aí você pode oferecer psicossocial, você pode oferecer PGR, gestão de TC. Você vai oferecer tudo que tem no sistema que está de forma gratuita lá para você, além do que você já pagou, você não paga mais nada. Que é CIPA, que é gestão de EPI, entrega de EPI se a empresa precisar. Tudo, todo o gerenciamento, inclusive você não precisa usar mais papel, que você estava falando aí, que é o que as empresas mais, que menos gostam com clínica de medicina ocupacional é o quê? É mandar o trabalhador às 7 horas da manhã e ele sai de lá 3 horas da tarde. É isso. A empresa quer que isso seja rápido. Isso só é rápido, gente, com o sistema. No papel não rola isso, mas não. Então, para você aumentar o seu ticket médio, não basta só aumentar o ticket médio, você tem que manter o custo ajustado. Senão você não escala, você só cresce. Mas, de certa forma, também já é bom, né? Agora, quando você aumenta seu ticket médio e segura ali o seu custo, aí é a escala. E é isso que você vai conseguir agora. Agora é a melhor oportunidade de você fechar contrato com aquela empresa que não queria fechar com você, porque você sai na frente, que nem todo mundo tem essa estrutura, que você tem acesso agora, de psicossocial, de tudo estruturado dentro da ferramenta. É a oportunidade. Sabe aquele cliente que faz com o outro lá, com o seu concorrente? Que você tenta entrar e não consegue? Essa é a oportunidade. Sabe por quê? Talvez seja o preço. Seu problema lá seja o preço, né? Do posicionamento lá, né? Você vai conseguir entrar, porque você vai oferecer uma coisa a mais, mas você não vai precisar aumentar seu custo. Então, você entra. E quem presta serviço aqui entende o que eu estou falando. Às vezes, a gente abaixa o preço um pouquinho para entrar no cliente. Porque você tem outros produtos para vender dentro do sistema, que você vai vender sem custo. E um detalhe, quando você vende gestão, você não fica à mercê de um pagamento único, unitário, sem previsibilidade. O SOC te proporciona isso, vender contratos com previsibilidade. Você joga ali tudo dentro do sistema, você sabe que você tem 500 empresas, aquelas empresas todo ano fecham com você um contrato de 1.500, a outra é 12.000, a outra é 3, a outra é R$500, não importa, mas você tem ali dentro, gerenciado, o que você vai vender e o que vai renovar ano que vem. Ah, Joel, mas como é que eu renovo ano que vem? Porque os documentos não vencem, né? Atualiza, mas não vence. Como é que vende? Tem mais de 300 funcionalidades dentro do sistema. Se você perder o seu cliente por causa de renovação, é que não está fazendo o dever de casa direito. Porque se você conhece o seu cliente, você faz esse acompanhamento dele dentro do próprio CRM do SOC, você está lá com a renovação para fazer no mês que vem, e aí você já viu que o cliente não está muito favorável, o que você vai fazer? Você vai levar a sua carta da manga, que é uma outra funcionalidade que já tem no SOC, que é gratuita para você, porque você já pagou pela licença, você tem tudo lá, só que você só entrega aquele pacotinho. Você vai levar a carta na manga para dar o checkmate e fechar. E é assim que você vai ganhar mais dinheiro com SST, usando algo que já está estruturado. Porque se você for construir isso aí, meu filho, falo por experiência, não vai. Você precisa por isso que a ferramenta, o sistema, o software é importante para quem trabalha. No mundo de hoje não tem como fazer essas coisas assim. No mundo de hoje, você manda mensagem, liga para alguém? Não, você manda mensagem pelo WhatsApp. Fato. E-mail a gente vê, mas vê difícil. Todo mundo fala pelo WhatsApp. Como é que você faz isso? Como é que você vai ter a base de cliente lá com os dados tudo certinho? Como é que você vai acompanhar? Entendeu? Então, não dá. Hoje em dia não tem como você querer escalar sem ter uma ferramenta. E eu vou falar mais. Quando a gente fala de escala, de ganhar dinheiro de verdade. Por que eu estou crescendo no primeiro ano? Eu participei aqui. No segundo ano e no terceiro ano. E com fé em Deus eu vou continuar.
porque eu vou ficar no bom dos meios, né? No meio dos bons, né? Claro, né, Silvio? No meio dos bons que eu quero ficar. Por que isso aconteceu? Se eu usasse uma ferramenta que não me desse a segurança e a garantia de que atualizou alguma coisa, ela chega primeiro, eu não ia ter essa garantia de passar isso para o meu cliente. Se os meus alunos da minha mentoria não tivessem a segurança de qualquer novidade, eu não ia botar lá atualizado, ensinando eles a fazer, com segurança jurídica, com acompanhamento de advogado, de contador, eles não iam vender, porque você não ia ter essa segurança. Agora que não, você tem a segurança e a garantia carimbada e validada pelo SOC. Mesmo que você nem saiba o que é risco psicossocial, você vai vender risco psicossocial porque a ferramenta faz. Você está vendo aí? Mesmo que você nem saiba o que é. Mesmo, você não precisa nem saber o que é um PGR. Se você saber usar o SOC, você estrutura um PGR dentro do SOC, sabia? Dentro do manual. Não precisa nem ser de segurança do trabalho. Se a pessoa vê lá as aulinhas, ela sabe o que tem que colocar. Porque é uma espécie de checklist. É uma lista que vai te encaminhando assim, ó, faça isso, isso e isso para ter aquilo. Você quer que apareça o GHS, você quer que apareça a lista de riscos, você quer que apareça o nome da unidade dentro da ferramenta? Ele vai dando os campinhos lá e você vai preenchendo. Você não precisa, não é você que tem que desenvolver, já está lá pronto o mapeamento. E assim, você tem o quê? Segurança para entregar segurança jurídica para o seu cliente, que é isso que ele contrata de você enquanto prestador de serviço de SST. E agora que vem a questão toda para matar, como que você vai fazer para ganhar mais dinheiro? Você, de porte, de uma ferramenta como essa, você, de porte, você com esse conhecimento, se você chegar para o seu cliente e falar que você garante, porque o empresário tem que garantir as coisas, né? Senão, sai do mercado. Se o SOC não garantisse que ele era o melhor, ele não teria 17 milhões de vidas gerenciadas no Brasil, né? Você tem que garantir. Você chega para o seu cliente e garante, assim, olha só, vai para uma reunião de apresentação, enfim, para fechar um contrato. Não, eu garanto. E em caso de qualquer problema ou processo judicial trabalhista, na área desses documentos aqui, vocês têm assessoria. Você tem assessoria. Vai falar para a empresa, você vai ter um assistente de perícia trabalhista, porque a gente garante a documentação que a gente entrega. Meu filho, se você não fechar com esse argumento, você não fecha nada nunca mais na sua vida. Porque é exatamente isso que o cliente está comprando de você. Essa segurança jurídica. Ele não está comprando prevenção, não. Ele está comprando a documentação que, se o Ministério do Trabalho vier, ela vai passar. Porque não adianta fazer prevenção se não tiver o documento para comprovar. A empresa vai ser multada do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, com essa estrutura, ó, ferramenta, conhecimento e responsabilidade, você ganha mais dinheiro. Fato. Do EUSOC de agora para o EUSOC do ano que vem, com 100 milhões aí, que eu vou mostrar para vocês, Silvio, vocês vão ver. 100 milhões, eu da minha galera, dos meus alunos. 100 milhões faturados. E aí eu não tenho como mentir uma informação dessa, porque eles estão lá dentro da base de dados do SOC. Porque comigo, acho que daqui da imersão A2E, foram o quê? 1 milhão de vidas, mais ou menos, para vocês? Deve estar nesse caminho aí. De 1 milhão de vidas. Então, eles veem lá a quantidade de vidas gerenciadas. Então, quando eu falo aqui de 100 milhões, porque antes eu tinha até medo de falar esses números, né? Paulo de Maré Desci, tinha até medo de falar disso no Brasil. Aí eu falava, meu Deus, é muito dinheiro. Mas com muito trabalho. Por isso que eu falei, tem que ter ferramenta, conhecimento e responsabilidade naquilo que você faz. Pronto, você vai ganhar mais dinheiro. Porque se você não tiver responsabilidade, você pode vender uns 2, 3 serviços aí, mas tu vai levar um processo, tu vai ficar queimado no mercado, o cliente não vai fechar com você, vai falar mal, e isso vira uma bola de neve, não se sustenta, tá? Golpe não se sustenta, ele vai cair, entendeu? Por isso que eu tô falando. E também não adianta você ter muito conhecimento e muita responsabilidade se você não tem pernas para isso. Você precisa da ferramenta. Assim como não adianta você ter a ferramenta e muita responsabilidade se você também não tem um conhecimento. Porque são essas 3 coisas, você precisa dessas 3 coisas para escalar com o SST. Pronto. Escala. E eu estou falando, gente, não é de 500 mil, eu não estou falando de 1 milhão, não. Eu estou falando de 10 milhões, 5 milhões faturados no ano com prestação de serviço de SST, porque a gente está falando do software mais completo de gestão de SST do Brasil, que é o SOC. Não tem outro. Ponto final. As pessoas falam que eu tenho até uma linguagem muito violenta quando eu vou falar, mas é a verdade. Bota aí na internet e pesquisa que você vai ver. Que tem a estrutura do SOC, é o SOC.
Não tem outro. Os outros têm, tem bastante coisa, tem, mas não é completo desse nível. Joelma, mas o SOC é difícil, não é você que é preguiçoso. Boa, boa. Para, não assim, é. Assim, obviamente que a gente está sempre comprometido em melhorar a experiência do usuário, mas né? Se as grandes operações conseguem rodar bem com o SOC e escalar, e talvez você não está conseguindo, de repente vale uma conversa com a gente para a gente tentar te ajudar, mas eu não queria mas alguma coisa está estranha. Gente, é simples, é só a gente olhar. As maiores empresas de SST do Brasil usam qual software? Qual? O SOC, pô. Você vai querer usar qual? Hein? É simples, o mercado ele dita a tendência. Se está todo mundo ali e está dando certo, é porque aquilo ali funciona. Você vai arrumar confusão para o outro para quê, meu filho? Caiu aí, Silvio? Não. Para mim deu Hello. Caiu aí, Silvio? Oi. Peraí. Voltou. Tá. Voltou, estou te ouvindo. Não, e aí, assim, gente, Joelma, eu não queria ser a boca de balde para falar isso aqui, mas eu vou falar, é a verdade. Não adianta. É no meio dos bons que a gente tem que ficar. Entendeu? Porque a gente está aqui com uma visão de dono de negócio. Você está aqui com visão de empreendedor a empresário, para cima. Entendeu? Então, a gente não tem que fantasiar aqui o mundo mágico de que eu vou desenvolver um software que vai ser igual ao SOC, que não vai. Porque o SOC tem quantos anos de mercado? 24. Quantos milhões de vidas gerenciadas? Quantos funcionários? Quantos especialistas em software, sistema? Aonde hospeda? Ah, filho. Então, as empresas grandes usam isso por causa de quê? Porque tem segurança, meu filho. Ele não precisa ter dor de cabeça, dormir pensando assim, meu Deus, sabe? Por todas as empresas, clientes que eu tenho, porque minha informação vazou, por causa disso ou daquilo outro. Não, entendeu? Você não vai dormir com essa preocupação, porque para escalar, você precisa de segurança daquilo e de ferramenta boa para te ajudar. Senão não vai, você não tem perna para ir. Né, Silvio? Concordo plenamente. Travou aí? Concordo tanto hoje. É a minha internet ou é a dele? Eu tô te ouvindo bem. Você me aí? Eu também te ouço bem. Sua imagem congelou aqui para mim. Eles estão. Eu também te ouço. Pode continuar falando aí. Aqui. A produção me passou que tá tudo certo. Então vamos para cima. Mas eu queria até. A gente tem poucos minutos aqui para finalizar. Mas eu queria tocar no último ponto com você, que é o seguinte. Estou na vitrine do SOC, na maior vitrine do Brasil. Faço a gestão do meu comercial ali no CRM. Faturo da parte do financeiro do SOC. Mas tem um outro ponto. Eu preciso aumentar a eficiência do meu processo. E o tema do momento é IA. E nós temos aqui a CIA. Então, hoje, até trazendo para todos, lembrando todos que nos assistem, gente, hoje, como a Joelma falou, você pode fazer o levantamento de riscos pela CIA, você vai lá, tira a foto do ambiente, carrega no SOC, ele sugere quais são os riscos. Na hora de definir aqueles campos todos que vão para o PGR, para o LTCAT, a CIA te ajuda também nesse preenchimento. Ela analisa resultado de exames, ela analisa histórico de ficha clínica, ela coleta informações lá. Olha que legal isso, Joelma. Se você, por exemplo, pegou lá do laboratório o PDF do hemograma, da audiometria, são 3 resultados que a gente consegue lá. A CIA, ela pega o dado do PDF e cadastra no SOC. E fora o que nós vamos lançar da CIA, provavelmente ainda nesse evento, que eu não vou falar porque para não dar spoiler, mas é algo disruptivo no mercado. Eu nunca vi igual, e a gente está para lançar essa novidade na CIA. Mas a IA não adianta, né? A IA ela tá nos ajudando demais a aumentar a eficiência dos nossos processos, e é importante comentar sobre isso também. Eu queria que você desse uma rápida comentada sobre isso, e aí a gente já vai para as perguntas finais, tá? Depois. Silvio, travou. Agora voltou. Fala aí, Silvão. Você conseguiu? Deu uma travada aqui para mim. Deixa eu só conferir o meu, se é a minha internet aí que está travando. Opa. É a minha, Silvio? Ou é a sua? Ou é a nossa coletiva? Vocês estão ouvindo aí, gente? A galera está ouvindo aí? Direitinho? Sim. Tá com um pouquinho de delay, mas eu acho que é a sua. É que deu uma travada. Tá tudo ok agora, tudo ok. Minha? Tá bom.
Aí, gente, um detalhe aí nessa questão de ganhar dinheiro, que me proporcionou chegar até onde eu cheguei, os meus alunos, que eu não vou sozinha, não, eu vou em bando, junto com a minha galera, meus alunos. É o diferencial de estar sempre à frente do mercado. Quando ninguém estava vendendo psicossocial, a gente já estava vendendo. Lembra que eu falei para vocês que já tinha o formulário, a ficha lá do SOC pronta para parametrizar? E o SOC não fez só isso, não. Ele não botou só o formulário lá, não. Ele ainda fez um e-book, mandou para todos os prestadores, ensinando, explicando da ferramenta, para quem quisesse, estava lá. Então, ele chegou antes, tá? Antes do dia 26 de maio desse ano, né? Que seria obrigatório agora, dia 26 de maio de 2025. Antes disso, só que já tinha deixado uma estrutura lá dentro para os prestadores, para a gente ganhar dinheiro. E não foi só com a parte que compete a ele, não, que ele teria que só liberar o sistema. Ele trouxe um e-book explicando, chamou especialista, desenhou, botou tudo coloridinho lá. Aquele e-book rodou o Brasil. Ponto final. Quem não tem o e-book do SOC aí de psicossocial para entender o que era risco psicossocial? Então, aí, quando você tem essa segurança de estar dentro de uma ferramenta, de estar dentro de um ecossistema, porque o SOC virou ecossistema, né? Além de tudo isso aqui, tem aquela rede lá, maravilhosa, para você ganhar mais dinheiro, enfim. Você tem essa segurança de que você vai ter sempre em primeira mão, você está querendo o quê? O ditado parece de coach, mas é verdadeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. E bebe limpa, tá? Quem chega primeiro bebe, porque você vai, dentro da linguagem aqui nossa, de negócio, você vai cobrar mais caro. Quem chega primeiro cobra mais caro. Ganha mais, aumenta mais de lucro. Entendeu? Quem chega primeiro. E aí, quando você chega primeiro, ainda tem esse custo lá no mesmo valor, porque eles não cobraram nada da gente. De novo, estou falando. Não cobrou por e-book, não cobrou por ficha lá dentro para fazer formulário de SOC, cobrou nada disso. E aí, não vende por quê? Não cresce por quê? Não ganha mais dinheiro por quê? Porque não está dentro do ecossistema 100%. Porque o ecossistema do SOC te possibilita ganhar mais e escalar, sim, senhor. E eu volto a repetir, eu estou falando de escala, não de crescimento. Porque esse crescimento é aquilo que eu falei, cresce, aumenta o custo e aumenta o faturamento. Vai esticando proporcional, sabe assim, ó, escala não, custo baixo, faturamento mais alto. E dentro dessa estrutura você consegue isso, que não conseguiria jamais na unha. Ou com outras ferramentas soltas que tem por aí, que você precisa integrar tudo isso, né? IA, CRM, funil de vendas, que a maioria aqui, eu acredito que saiba o que é um funil de vendas. Se não souber, não tem importância, dentro do SOC tem pronto, entendeu? Dentro do SOC tem pronto. Não é não, Silvão? É isso aí. Muito bom, gente. Então, esse ecossistema, essas conexões, com certeza possibilitam que você escale. Então, se você ainda não usa tudo que a gente comentou, se alguma coisa para você é novidade, por favor, nos procure, né? Aí eu quero abrir uma pergunta aqui, um tempinho para uma pergunta, pelo menos, que nos fizeram, que é a seguinte, ó, falando sobre entrega de EPIs, teria como registrar a assinatura biométrica em sensor nativo do aparelho, tipo um tablet, ou teria que ter um leitor periférico? Então, hoje nós trabalhamos com assinatura biométrica em leitores, né, homologados aqui pelo SOC, mas nós lançamos também a assinatura com reconhecimento facial. Então, você pode usar a própria câmera do computador, no caso do reconhecimento facial. Funciona muito bem, né, João? É maravilhoso. E a gente, obviamente, tem expectativa de expandir. Pode falar. O nome disso, gente, é manter o custo no lugar. Você não precisa comprar, se você não quiser o leitor, porque já lê por câmera. É isso que eu estou falando. A ferramenta, ela acompanha para você escalar sem ter custo. Porque quando começou, era só com leitor, que os outros não tinham, só que tinha. Eu comprei logo 2 para recepção, né? Só que agora, se você não quiser, você não precisa. Pode colocar de outro jeito. Não, só com o leitor você já consegue economizar muito. Agora, ainda mais com reconhecimento facial, né, que você pode utilizar também, é sensacional. Pronto, segura o custo. É disso que a gente está falando hoje aqui, né? Essa de hoje, né, Silvio, esse é o SOC de 2025, é para falar de você ganhar dinheiro segurando o custo. Porque das outras vezes a gente falou muito de como crescer, né, começar do zero, crescer, e até para outras empresas maiores, só que hoje a gente está falando aqui de quê? De escala. Para que 2026 seja um ano de escala para o seu negócio. Se você já começou aí, meu filho, se você já tem o SOC, é para escalar. Você vai usar o quê? O psicossocial para ser o trampolim, para você escalar, porque o custo você vai manter o mesmo, porque você não vai pagar mais.
porque SST não é custo. Nossa, eu falando assim, né? Até foge um pouco, né, do que eu costumo falar. Nossa, João, você sempre fala que SST não é custo. SST é um negócio, como qualquer outro, e tem que dar dinheiro, tem que te dar lucro quando você tem uma empresa de SST. Por mais que você faça dela, que você trabalha, ou você criou essa empresa porque você gosta muito da profissão, tarará, tarará, mas é um negócio. Repitam comigo, SST é um negócio. SST é um negócio. Assim como o posto de gasolina investe em bombas, investe em estrutura para poder reduzir o custo, porque a gasolina é muito caro, o combustível é muito caro, para diminuir os custos dele, SST também tem que investir. A gente tem que parar com essa ideia de que não, é só... Não, SST aqui, a gente está falando de um negócio. Óbvio que envolve prevenção, essas coisas, claro, que é o ponto final disso tudo. Só que para a gente está falando aqui hoje de negócio. SST não é custo, SST é um negócio. E um negócio precisa de ferramentas, precisa de estrutura para que ele rode, escale e que você não faça parte da estatística do Sebrae. Fica aí 1 ano, 2 anos fechou, 3 anos quebrou, enfim, né? Então, SST é um negócio. Sensacional, sensacional. Joelma, maravilhosa, maravilhosa, sensacional. Silvio, meu querido. Obrigada. Show. E, batemos os 18 milhões de vidas gerenciadas no SOC. Então, querem ganhar dinheiro com a gente. É sobre isso. Aí, eu venho aqui falar de 100 mil, eu venho falar de 100 milhões para 2026, ela vem aqui 18 milhões de vida. Pronto. Bora, vamos embarcar nessa nave e vamos juntos. Meus queridos, muito obrigada, sempre muito bom estar com vocês dois, potencializando todo esse resultado dessas operações. Até mais. Obrigada, gata. Beijo, Silvio. Beijo. Um abraço, gente. Beijão, tchau. E eu espero o SOC aqui, no maior evento de SST do Brasil para empreendedores, tá? Vocês, dia 21. Obrigada, gente. Beijo.